Fernando Moura, hoje nós vamos falar sobre aromaterapia. Eu posso dizer que essa foi uma das técnicas que me trouxe para a terapia corporal, porque eu comecei um dia comprando um óleo essencial, achando que era um fito, uma extração fitoterápica, e realmente é, mas eu não tinha essa noção da ação do óleo essencial, da questão olfativa do óleo essencial. E aí eu utilizei e fiquei encantado com o óleo essencial. A partir dali comecei a estudar. E aí quando eu comecei a fazer o curso de massoterapia na época, eu nunca comprei um óleo para massagem, nunca comprei um creme para massagem. Eu compus e fiz todos os meus óleos desde o início. E desde lá eu venho estudando bastante. Vamos dizer, 94, eu venho estudando bastante sobre óleos essenciais e aromaterapia. Então o que a gente vai passar que é um pouquinho desse conceito da aromaterapia, trazer à luz um pouquinho essa técnica, que eu acho que é uma das técnicas mais fortes que tem em relação ao uso de fitoterápico. A concentração de óleo essencial é uma coisa estupenda. Na apostila de vocês, no e-book de vocês está na página 53, então a gente vai começar a falar um pouquinho sobre isso, se quiserem acompanhar aí, tranquilo. Aqui está o que é aromaterapia. Então a palavra aroma, de origem grega, designa fragrância, né? E terapia significa tratamento. Portanto, aromaterapia significa o tratamento através das fragrâncias. Então a aromaterapia é uma ciência, é a arte da aplicação de perfumes, óleos essenciais, como recurso terapêutico para os mais diversos problemas, doenças e desequilíbrio que se apresentam nos seres humanos, sejam elas de origem física, emocional ou energética. Então assim, o óleo essencial ele tem uma capacidade de penetração no nosso corpo, no nosso cérebro, de uma tal maneira que ele consegue acionar rapidamente processos de harmonização e de cura. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso mais para frente, mas só para entender, em 92 surgiu o Instituto de Aromacologia nos Estados Unidos, que estuda a ação dos óleos essenciais, ou melhor do que isso, as fragrâncias. Então, assim, não confunda uma coisa com a outra. Óleo essencial é um extrato vegetal puro, uma fragrância, uma substância composta. Qual é o melhor? Terapeuticamente o óleo essencial. Mas a fragrância funciona? Sim. Se você já tiver um receptor já... se você já sentiu esse cheiro alguma vez, ele vai ter uma memória olfativa que só a ação da fragrância como sintética já vai ter um resultado muito parecido emocionalmente falando, não terapeuticamente falando. Mas aí eu vou explicar um pouquinho melhor na frente. Se a gente definir a história da aromaterapia, começamos lá com os hindus, né? Os hindus foram dos primeiros a criar as práticas de higiene pessoal. Então eram vários banhos, várias formas de fazer com que o corpo entrasse em harmonia e bem-estar através dos óleos essenciais. E uma coisa muito interessante, tem uma técnica que eles usavam que é chamada de euflorrage, que você colocava certos quadros, né? Imagina um bastidor de madeira, né? Um cercadinho de madeira, e dentro uma tela, e dentro dessa tela se colocava óleo de coco. E aí se colocava pétalas de flores e deixava ao tempo. E aí a gordura ficava com o cheiro dessa pétala. E aí eles trocavam a pétala e ia fazendo até que saturasse o óleo essencial dentro dessa gordura. Aí eles colocavam dentro de um destilador e tiravam o óleo essencial. Só para vocês terem uma ideia, essa técnica de euflorrage ainda é usada até hoje para óleos essenciais de flores. Por exemplo, flor de jasmim, flor de rosas, ainda usa a técnica de euflorrage para extração. Os melhores óleos essenciais de flores são tirados aí na euflorrage. Então, só para você entender a dificuldade e a quantidade de planta que eu preciso para extrair um óleo. Tanto que os óleos de rosa ou os óleos de jasmim são dos mais caros que tem hoje no mercado. Só para você ter uma ideia, um óleo de jasmim hoje, na praça 1 litro, chega a custar em torno de 22 mil reais. Quase um carro popular aí por 1 litro de óleo essencial. E diz muito da dificuldade dele, né? Junto com os hindus, vieram os persas, os egípcios, e eles trabalhavam bastante com essa coisa também do óleo essencial, só que de uma outra maneira. Eles trabalhavam tanto para tratamento como
para perfumaria. Então entrou aqui já uma coisa de sedução, uma coisa de combinação de óleos essenciais. A Índia, o trabalho dela era um trabalho muito mágico, né? Muito místico, muito ligado à higiene pessoal, bem-estar e devoção. Aí, no caso, veio para os persas e para os egípcios, começaram as combinações. E o que a gente conhece hoje de perfumaria nasceu aí. Os gregos usavam bastante também óleos essenciais, principalmente nos banhos. A terminologia spa vieram dos banhos gregos, dos banhos romanos, né? E então eles usavam bastante óleo essencial para poder promover estado de bem-estar e de cura. Os chineses, quando eles começaram a entrar nessa questão do chá, eles perceberam que a planta tinha muito mais coisas do que o simples princípio ativo. Eles tinham outras formas de extração que tiravam o óleo essencial para várias aplicações. Os romanos, né, como disse antes, né, dentro dos banhos e aí por diante, também usavam bastante. Então, dentro da história, está regada de informações sobre óleos essenciais, formas de trabalho com ele. Só para você ter uma ideia, os antigos persas e egípcios isolaram vários perfumes e eles conheciam muito bem os óleos essenciais. Então existe referência de manuscritos datados de 2000 anos antes de Cristo que falam de finos óleos de perfumes e incensos nos templos que usavam para adoração dos deuses. Tanto que alguns pesquisadores, quando abriram as primeiras pirâmides do Egito, encontraram ânforas, né, recipientes em forma de gato, com óleo essencial, com perfumes dentro, ainda intocado, 3.500 anos. Então olha que maluquice, né? Então, assim, o óleo essencial ele permeia a humanidade há muito tempo. Se for falar da história moderna da aromaterapia, o que acontece? Quando esse pessoal fizeram todos esses estudos, era uma coisa muito devocional. E aí, quando veio o contexto científico, eles não conseguiam entender a ação desse óleo essencial. Então, vamos dizer que a aromaterapia ela foi deixada de lado por muitos e muitos anos. Aí, em 1928, Maurice René Gattefossé, esse que está aí na foto de óculos, ele é um perfumista, né? Então ele estava dentro do seu... é um químico perfumista, ele estava dentro do seu laboratório e ele sofreu um acidente e ele botou fogo no próprio braço, porque o óleo essencial, alguns deles são extremamente inflamáveis. E aí ele olhou uma tina e ele achava que essa tina estava cheia de água, e ele colocou o braço lá dentro para apagar esse fogo. O que era interessante, essa tina estava cheia de óleo essencial de lavanda. E aí o resultado foi tão fascinante que a dor da queimadura foi sumindo e durante um curto espaço de tempo, com óleo de lavanda, a queimadura sumiu completamente. E o ferimento secou e sem deixar nenhum tipo de cicatriz. Aí ele começou a pensar, ele falou, nossa, será que esses óleos, além da questão aromática, também tem a questão terapêutica? Será que esse óleo, ao ser extraído, ele carrega nele o princípio ativo da planta? Foi aí que ele começou a fazer um estudo, né? Ele se aprofundou no estudo do poder curativo dos óleos essenciais. Então ele estudou propriedades antissépticas, bactericidas, antiviróticas e anti-inflamatórias dos óleos essenciais. E aí, em 1937 ele criou o termo aromaterapia. Então ele que criou esse termo aromaterapia no final de 1937. Uma coisa que é interessante a gente falar aqui, se a gente for falar qual é a ação do óleo essencial ao ser aplicado em alguém, grande parte deles é uma ação alopática. O que é uma alopatia? É trabalhar com os opostos. Então assim, é antibiótico, antivirótico, antitérmico. Então ele sempre tem uma ação anti. Toda vez que eu tenho esse prefixo antitérmico, antivirótico, eu estou tendo uma ação alopática, ou seja, utilizo o contrário para cura. Tá? Então, depois a gente vai explorar um pouquinho esse termo em outras apresentações. Bom, baseado nas pesquisas do Gattefossé, o médico francês, Dr. João Valnet, que é essa foto que está aqui embaixo, ele desenvolveu o primeiro sistema de terapia através de óleos essenciais. Então ele conseguiu fazer essas pesquisas e utilizar durante a Segunda Guerra Mundial. Então ele serviu como médico, né, na frente armada francesa, ali perto da muralha da China, né? E aí ele começou a tratar algumas vítimas porque ficaram sem antibiótico, não chegava o medicamento, e ele começou a utilizar óleos essenciais para tratar.
E aí, o que foi interessante, que o resultado foi muito bom. Então, o que aconteceu? Ele aprofundou esse tipo de técnica, ele aprofundou o estudo em relação ao óleo essencial, e aí ele começou a utilizar o óleo essencial para pesquisa psiquiátrica, ou utilização dentro da psiquiatria. Tanto que ele lançou um livro em 1964, num livro chamado Aromaterapia, que falava sobre aplicação na psiquiatria. E atualmente a aromaterapia é uma forma de tratamento reconhecida em diversos países pela Organização Mundial de Saúde. E é uma técnica reconhecida e empregada em muitos países do primeiro mundo como método extremamente eficaz de tratamento. Por exemplo, na Inglaterra há um conselho de aromaterapia, assim como no Brasil há um conselho de farmácia, medicina, odontologia. Então eles usam isso muito a sério. Dentro da história da aromaterapia, podemos dizer que foi somente a partir da década de 60 que o uso dos óleos essenciais se difundiu profundamente em todo o mundo. Além disso, somente Gaté Fossé teria dado atenção ao seu uso. Ele que começou a essa jogada, né? E aí o óleo essencial no Brasil chegou mais fortemente na década de 80 e até hoje ainda se briga um pouquinho pela conquista. Hoje nós temos umas associações muito boas de aromaterapia, mas ainda não tem a força de colocar isso como um instrumento sério de terapia. Lógico, só é usado como instrumento sério de terapia pelos aromaterapeutas, mas ainda não é reconhecido por médicos, farmacêuticos, dentistas, fisioterapeutas, etc. Lá, por exemplo, na Alemanha, se você vai usar um óleo essencial, você precisa de uma receita médica. Então a coisa é usada muito a sério. Então, para entender um pouquinho como que funciona a aromaterapia, nós temos que entender, nós temos que estudar o que é o óleo essencial. Então são substâncias orgânicas, muito voláteis, obtidas a partir de partes de plantas. Tá? É a forma mais concentrada da energia vegetal. Representa a alma da planta. Então, eu até brinco, né? Eu falo assim, se eu fosse extrair um óleo essencial de um humano, o que seria? Por exemplo, 10 ml dos hormônios que nós temos dentro de nós. Tá? Então, assim, é uma extração muito concentrada, mas que traz todo o potencial de cura dessa planta. Então, só para você ter uma ideia, eu com 10 ml de óleo essencial, eu consigo fazer o que eu faria com 10, 20, 30 quilos de uma planta, extraindo tintura e aí por diante. Então, só para você ter uma ideia da ação e da facilidade também, né? Então, eu consigo carregar uma farmácia em 10 vidrinhos de óleos essenciais. Às vezes, para você levar isso em planta e aí por diante, fica mais difícil. São resultados da destilação prolongada e concentrada, se destinando principalmente às indústrias de perfumaria em geral. Infelizmente ainda, principalmente aqui no Brasil, né? Você vai fazer um pedido de óleo essencial, depende muito da safra que a planta está nos países de origem e o quanto que a indústria farmacêutica vai usar, a indústria de perfumaria vai usar. E aí o que sobra vem para os terapeutas. Então, por quê? Porque ainda não é um mercado tão forte ainda. Essências e fragrâncias, né? Qual a diferença de uma essência e de uma fragrância? As fragrâncias são fabricadas em laboratórios, tendo como referência a fragrância dos óleos essenciais, tá? Então a premissa deles é sair do óleo essencial. O que a gente está falando aqui é de fragrância, pelo amor de Deus, de primeira linha, fragrância tipo A. Então eu não estou falando de essência, aquelas essências que você coloca em sabão, sabão não, coloca em detergente, desinfetante. Aqui eu estou falando de fragrância tipo A, que é a fragrância utilizada para perfumaria. Tá? Então essa fragrância, ela não tem o poder curativo, mas ela consegue evocar o processo emocional da planta, do cheiro. Então, se eu tenho, por exemplo, se eu já cheirei lavanda e ela me acalmou, eu tenho um registro de calma através daquele receptor olfativo. Se eu sentir o cheiro de uma fragrância de lavanda, ou seja, uma substância sintética da lavanda, mas que olfativamente ela é parecida com a natural, eu vou sentir um processo de relaxamento também. E isso eu sei que eu vou arrumar muita briga ao falar isso, mas sinto muito. É assim que funciona o nosso sistema primitivo olfativo, né?
Então as essências não têm o poder curativo, porém pode atuar psicologicamente através do aroma e em nosso estado de espírito ou emocional. Podemos usá-los em perfumes, incensos, sabonetes, spray, aromatizantes, aromatizadores. Agora, o óleo essencial? Não, o óleo essencial ele tem um poder fitoquímico. Quando eu passo ele no meu corpo, ele entra no meu tecido, corrente sanguínea, e ele vai fazer o efeito terapêutico dele. Se eu faço isso com a fragrância, eu não consigo o mesmo resultado. Ah, Fernando, mas por que então você está falando tanto de fragrância? É simples. Em alguns momentos, dentro dos produtos, eu vou falar para vocês usarem fragrância também. Então eu já quero explicar desde já o porquê disso. Não sei se alguém já passou por isso, né? Então fez lá um óleo extremamente natural. Então colocou óleo de semente de uva, por exemplo, e algumas gotas de óleo essencial, de lavanda. Então ficou um óleo de massagem de lavanda. E aí você está fazendo massagem na pessoa, está um cheiro maravilhoso. Depois de 10 minutos, você para de sentir o cheiro do óleo essencial e começa a sentir um cheiro de óleo friccionado com pele, umidade, que fica uma coisa horrível. E aí você acha que o óleo é de má qualidade, o óleo essencial é de má qualidade, e aí por diante. E aí você vai nessas empresas que vão te cobrar quase R$80 100 ml de óleo de massagem, e você fala que isso só acontece porque o óleo essencial dela, as bases dela são melhores. Não é porque ela usa fragrância. Então vocês vão entender nessa próxima lâmina que eu vou falar sobre como atua o olfato. Então assim, os óleos essenciais possuem uma enorme quantidade de corpúsculos voláteis. Tem várias partículas que ficam em suspensão no ar. Esses são compostos de bilhões de moléculas olfativas, então bilhões e bilhões de pontos olfativos, que como resultado de sua volatilidade, entram numa instabilidade química que emite elétrons livres que se misturam rapidamente ao ar, principalmente quando aquecidos. Então esses elétrons livres atingem intensamente as células e os corpúsculos olfativos da mucosa nasal, lá no fundo do seu nariz, que por sua vez transmite ao sistema nervoso uma impressão traduzida como odor. Só para você ter uma ideia, o olfato é o sentido mais rápido do ser humano. Então quem acha que é visão, quem acha que é o tato, está enganado, é olfato. O olfato, só para você ter uma ideia, se você estiver no meio de um mato, e você tiver muitas vezes uma sensação de que precisa correr, é porque provavelmente o seu sistema olfativo já cheirou um predador e ele já está te avisando que você tem que entrar em ação, mesmo sem você visualizar. Então ele é extremamente rápido. Só que com a visão moderna, com a modernidade e com a nossa evolução, entre aspas, nós fomos esquecendo, deixando de lado a questão olfativa. Muita coisa a gente escolhe hoje ainda pelo olfato. E a indústria sabe exatamente disso, Então grande parte das coisas que nós comemos não chega nem perto daquilo que se propõe. Então salgadinhos, por exemplo, salgadinho de queijo. Imagina, o queijo nem chegou ali perto. O máximo que ele vai ter de queijo é a cor e a foto na embalagem. Então o que ele tem? Ele tem cheiro. O cheiro faz o seu cérebro entender que você está comendo algo à base de queijo. Então ele faz você sentir o gosto. Então grande parte daquilo que nós consumimos tem cheiro. Fragrância comestível. Tá? Então a gente é enganado o tempo todo. Então assim, por que usar fragrância? Eu tinha que explicar. Por que usar fragrância? Então imagina só, nós temos um olfato. Então dentro da seleção natural, qual foi o ser humano que sobreviveu? Aquele que tinha um olfato muito aguçado. E esse aguçado do ser humano, ele tinha que ficar no máximo 10 minutos em relevância. Então eu vou explicar melhor. Você está lá no meio do mato, caçando um animal, sentiu o cheiro da sua presa. Então ele fica paradinho para caçar. Em 10 minutos ele tem que perder esse cheiro, porque ele tem que sentir os cheiros que estão ao redor, inclusive de predadores. Porque senão ele era caçado. Então o homem que não desligava o sentido do olfato era melhor caçado. Então esse não sobreviveu. Aquele que sentia o cheiro do predador ou desligava o sistema olfativo em 10 minutos, ele era avisado que tinha alguma coisa errada. Por que eu estou dizendo isso? Quando você está passando um óleo essencial puro numa pessoa, em 10 minutos ele para de sentir o cheiro. É natural do nosso corpo. Por exemplo, o que é um bom perfume? Um bom perfume é aquele que o outro sente, não o que você sente.
Você só vai sentir se você for lá e cheirar sua roupa de novo. Caso contrário, aquilo vai ficar despercebido para você. Por quê? Porque ele é um ótimo perfume. A base dele são óleos essenciais. Então, em 10 minutos, o seu sistema olfativo vai parar de sentir. Agora, imagine isso dentro de um conceito de massagem, de aromatizador de ambiente. Eu lembro que a primeira experiência que eu tive foi exatamente essa. Tava lá, óleo essencial. Aí coloquei algumas gotas no difusor, entrei na sala, nossa, que cheiro incrível. 10 minutos parou. Aí coloquei mais 10 gotas. Aí senti o cheiro, que incrível. Coloquei mais 10 gotas. Eu sei que depois de 40 gotas, olha que absurdo. Depois de 40 gotas, eu desisti. Porque eu falei, nossa, aqui é uma porcaria. Para o cheiro muito rápido. Só que naquele dia eu não consegui dormir. Só que não é não conseguir dormir e fiquei cansado. Não, muito pelo contrário. Fiquei muito bem disposto, fiquei tranquilo. E aí eu fui ler que a única coisa que estava diferente ali era o óleo essencial. Aí eu descobri que eu tinha comprado um óleo essencial de jasmim e que ele era um eufórico estimulante. Aquilo me aguçou uma curiosidade que vocês não têm ideia. Foi aí que comecei a estudar a ação do óleo essencial dentro do sistema olfativo. E então, aí para explicar, então por que eu uso fragrância? A fragrância, pelo fato de ser sintética, o nosso sistema olfativo ele não desliga. Então eu continuo sentindo o cheiro da fragrância até o final. Ela não desliga. Então um óleo de boa qualidade, aquele óleo que você fala que tem uma boa qualidade, que é vendido naquela loja chique, que você paga R$ 80, 100 ml, o que eles fazem? Coloca óleo vegetal, coloca óleo essencial e coloca fragrância. Você pode ler lá, leia nos ingredientes, vai estar fragrância. E aí tá lá a fragrância. Então essa fragrância, ela mantém a capacidade olfativa do seu produto. Então ele dá mais qualidade para o seu produto, ele mantém a fragrância envolvente e isso vai fazer com que a pessoa, inclusive, que está recebendo a terapia fique muito mais à vontade, porque o cheiro fica gostoso, não fica aquele cheiro de óleo vencido, né? E aí chegamos na atuação do óleo essencial através da absorção da pele. Então, quando o óleo essencial é aplicado diretamente na pele, através de massagem, escaldapé, compressa, a substância é absorvida pela pele, penetrando na corrente sanguínea, por sua vez leva óleo essencial por todo o corpo e ele cria uma reação chamada eletividade, ou seja, a célula em desequilíbrio atrai substâncias do óleo como se fosse um polo de ímã. Então o que ele vai fazer? Ele vai equilibrar a célula, ele vai fazer com que a célula fique de uma forma que ela se recupere, se ela estiver desequilibrada, ou que ela se regenere, né, se ela estiver em desequilíbrio. Então eu falo que o óleo essencial, diferente de um monte de técnicas que tem por aí, ele tem um passe livre dentro do organismo. Então nós não temos nenhum tipo de estrutura que barre a ação do óleo essencial. Então ele tem uma ação direta sobre o órgão. Então imagina você colocar algumas gotinhas de óleo essencial num pouco de água e aplicar sobre um órgão. A ação dele é muito mais rápida. Eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, a pessoa está com uma dor de estômago assim violenta. Você coloca algumas gotinhas, 5 gotinhas de óleo essencial de manjericão em 100 ml de água, coloco numa compressa e aplico sobre o estômago da pessoa. E continuo fazendo a minha massagem, tá ali. Quando eu chego na área do estômago, provavelmente ela não vai estar sentindo mais nada. Então o óleo essencial ele te ajuda, ele facilita o seu trabalho muito durante o atendimento. Para mim, o óleo essencial é incrível para qualquer tipo de tratamento. Eu sou meio suspeito de falar do óleo essencial. Então a gente pode falar que a atuação do óleo essencial ele pode ser dividida em duas áreas. A fisiológica, como o uso de um conjunto em diversas modalidades, massagem, reflexologia, banhos, compressas, inalação, ingestão. Ingestão. Óleo essencial, alguns produzidos fora do Brasil, já estão sendo produzidos para ingestão. Eu não aconselho fazer isso com nossos óleos aqui no Brasil. São poucos, mas bem poucos mesmo, que você pode ingerir. E tomando cuidado, que se você ingerir mesmo achando que está tudo bem, ele pode gerar uma toxicidade que não vai ser muito legal. Lembrando que para você extrair 10 ml de um óleo, por exemplo, de limão, você precisa de 250 kg de limão. Então você não está tomando qualquer coisa, você está tomando uma quantidade enorme de extrato. E aí ingestão e como técnica de beleza aliado ao uso de cosméticos e outros produtos. Então assim, ele para dentro de cosmética é excepcional.
dentro da apostila de vocês de protocolos, dentro mesmo da apostila de o e-book do Spa Holístico, eu deixei uma tabelinha de óleos usados dentro da estética. Dentro de protocolo, essa tabela é prolongada, eu coloco dentro de terapia também, não tem como fugir disso. E ali dentro, protocolos para você usar óleo essencial. Tá muito, muito bacana aquele material. E aí vamos falar um pouquinho de carreadores. Então, o que são carreadores? Carreadores são substâncias que carregam óleo essencial. O óleo essencial, como eu falei, ele é muito, mas muito concentrado. Então, se você aplicar ele puro em cima da pele, ele vai causar problema, queimaduras. São poucos os óleos que são permitidos utilizar direto da pele. Os que eu aconselho são 2. Lavanda, né, e melaleuca, chamado também de tea tree. Então, a árvore do chá é um óleo vindo da Austrália excepcional. Excepcional. Hoje eu sou apaixonado por melaleuca. Então o que acontece? Melaleuca e lavanda são os 2 que a gente fala assim, usa direto na pele. Melaleuca, para você ter uma ideia, micose, rugas, mau hálito, virose, bactéria. Ele é incrível, ele é incrível. E lavanda é um calmante inacreditável, cicatrizante, fabuloso, fabuloso. Então são óleos que você pode aplicar puro. Os outros óleos eu recomendo usar um carreador, usar um veículo para carregar esse óleo essencial, tá? Dentro dos carreadores mais comuns, né? Então, substâncias que diluem os óleos essenciais, que carregam, pode ser água, tá? Então você pode colocar direto numa banheira, pode ser álcool, os aromatizadores de ambiente, mesmo vareta, como o spray, é feito a partir de álcool de cereais, tá? Óleo vegetal, então todos os óleos vegetais acondicionam o óleo essencial. Desde os líquidos e os sólidos, né, todos eles acomodam muito bem. Manteigas vegetais, manteiga de cacau, manteiga de manga, manteiga de abacate e aí por diante. Sais de banho, então sais em gerais, né? E óleo mineral. Eu não recomendo a utilização de óleo mineral. Pessoal, óleo mineral é vaselina líquida. Tá? Então, para que ele serve? Ele serve para tampar os poros e não deixar nenhuma substância entrar no seu corpo. Então, se você usar óleo vegetal com óleo essencial, não precisa usar óleo essencial. Ele não vai ter efeito, porque o óleo mineral ele vai tampar os poros e não vai deixar a estrutura entrar dentro dos seus poros. Então, assim, qualquer tipo de material que você compre que está colocado lá, óleo mineral, não use ele para fazer terapia. Normalmente o resultado não vai ser muito bom, não. Agora, o que você vai ficar espantado é a quantidade de produtos que existe no mercado e que você compra que tinha óleo mineral e você nem sabia. Aqui coloquei uma quantidade de óleos carreadores gerais. Então eu tenho óleo de semente de uva, óleo de amêndoa doce. Procure óleo de amêndoa doce desodorizado, ou seja, sem cheiro. Não sei quem inventou de colocar cheiro de amêndoa doce no óleo, fica horrível, além de ficar muito enjoativo. Então o óleo de amêndoa tem que ser sem cheiro, tá? Tem que ter cheiro de óleo. Óleo de girassol, óleo de caroço de damasco, óleo de soja. Aqui eu coloquei esse óleo de girassol e de soja para a gente chegar numa discussão. Na Índia você tem um hábito de falar que tudo aquilo que eu posso ingerir, eu posso aplicar na pele. Não está muito errado, é verdade. Só que quando a gente fala sobre óleo, imagina o seguinte, estou ingerindo óleo. Ingerir óleo na minha comida, você tem enzimas digestórias que vai dissolver esse óleo. Tá? Então você tem bile, você tem várias enzimas aí que vão te ajudar a dissolver esse óleo. A sua pele não tem enzima digestiva de óleo. Então ela vai ter problema ao passar, ele vai ficar muito encebado, né? Vamos usar o português claro. Então quando eu falo óleo de girassol e óleo de soja, ele é um óleo cosmético. Tem que ser um óleo cosmético. O que é um óleo cosmético? Ele é passado... Então o óleo de cozinha, ele é passado, por exemplo, em 3 filtros. O óleo cosmético é passado em 8 filtros. Então ele vai passando em vários filtros até ele ficar com as partículas bem pequenas. Bem pequenas. Aí ele é mais fácil de assimilar pela nossa pele. Então invista mais um pouquinho, mas compre um óleo de qualidade, cosmético e aí por diante. Vale bastante a pena.
Bom, vamos lá, óleos de carreadores especiais. Ah, eu só quero comentar. Nos óleos gerais, o que eu mais uso, o que eu mais gosto, que eu acho que tem muito a ver com a pele do brasileiro, é o óleo de semente de uva. Ele é excepcional. E também óleo de coco. Óleo de coco é um dos poucos óleos que aquele que eu consigo comer, eu consigo aplicar. Ele não tem como refinar mais que aquilo. Então dá para se usar tranquilamente. Aqui nos óleos especiais eu tenho lá óleo de cenoura, que ele é rico em vitamina A, e é aconselhável colocar só 10% em relação aos óleos, porque ele é muito alaranjado, ele vai manchar a pele do seu cliente. Óleo de gergelim contém 85% de ácidos gráficos insaturados e 15% de saturado. Então ele pode ser acrescentado também, né, em outros óleos para poder trazer o benefício desse ácidos gráficos. Óleo de abacate. Né? O óleo de abacate ele é rico em vitamina A e B, em lecitina, proteína, ácidos graxos. Ele é ótimo amaciante para a pele, deixa a pele mais hidratada, além de ser de ótima absorção. Então eu falo assim, não encontrei óleo de semente de uva, qual eu vou? Óleo de abacate. Ele é excepcional. Óleo de germe de trigo, esse daqui eu uso numa quantidade pequena, ele é um óleo mais viscoso, ele é difícil de se misturar muito com os outros óleos. Só para você ter uma ideia, eu não deixo ele preparado, eu aplico na cubeta na hora de aplicar no cliente. Coloco algumas gotinhas de germe de trigo. Primeiro que se você deixar em composição com o seu óleo, ele vai ficar com um cheiro horrível. Tá? Mas ele é ótimo para a pele, então não tem como fugir disso. Óleo de jojoba, ele é um líquido sério, natural, né? Composição química semelhante ao óleo que tá na pele, né? Ele tem uma propriedade bactericida, estrutura serosa e longa durabilidade, então ele dá uma hidratação muito boa para a pele. Tem efeito amaciante e não é gorduroso. É indicado principalmente para soluções que você vai aplicar no rosto. E aqui nessa lâmina nós temos o método de utilização. Pessoal, é muito simples, muito simples. Lá dentro do e-book de protocolos, nós vamos ter várias receitas para você entender como aplicar e como fazer. Por exemplo, puro no difusor. É simples, você tem lá um difusor elétrico que você pode colocar na tomada, ele aquece, você coloca umas gotinhas com água e ele difunde, né, ele evapora no ambiente. Que difusão é isso, é evaporação. Você pode colocar em cima de uma lâmpada incandescente, você pode colocar com aquela velinha embaixo e aquecer um pouquinho de água com óleo essencial. Então o difusor é isso, é uma fonte de calor que faz o seu óleo essencial evaporar e faz ele permear todo o ambiente. Hoje, uma das coisas que eu indico bastante, já existem algumas empresas aí que são especializadas nisso, é colocar o óleo essencial nesses umidificadores. Aqueles que soltam vapor de água de forma ultrassônica. Por que eu gosto muito desse material? Porque ele não aquece o óleo. Então, se não aquece o óleo ele tem mais ação terapêutica do que se eu aquecer. Quando eu aqueço, eu quebro as partículas de proteína, fazendo com que o óleo, parte dele seja aproveitado, parte não. Dentro desses umidificadores, todo ele é aproveitado, porque ele entra em difusão no ambiente, as partículas deles voam dentro do ambiente sem aquecimento. Estão saindo com vapor de água fria. Ele é um ótimo, principalmente nessa época de inverno e de outono, que normalmente é muito seco, colocar umidificadores dentro do ambiente para se dormir, com algumas gotinhas de óleos essenciais, é fabuloso. Massagem, então você vai usar em torno de 20 a 30 gotas cada 100 ml de óleo essencial. Então se eu tenho uma cubeta com 25 ml, eu tenho que dividir isso, né, pela quantidade de óleo vegetal. Então eu coloco umas 5 gotas mais ou menos e eu consigo fazer a massagem numa pessoa. Eu tenho uma tendência de já preparar os blends, preparar as composições de óleo essencial. Eu misturo óleos essenciais com a mesma função ou com a função que eu quero que ele atue para aplicar na hora. Então, por exemplo, eu tenho vários óleos vegetais, vou fazer uma massagem, coloco um pouquinho de óleo de semente de uva e pego o meu blend para dor de cabeça, pego o meu blend para relaxar, pego o meu blend para animar a pessoa. Então eu tenho várias composições de óleos essenciais que me ajudam nisso. Então eu gasto menos óleo, não preciso deixar muito óleo preparado, óleo de massagem pronto.
Isso facilita muito o meu trabalho do dia a dia. Compressas, esse eu sou apaixonado. Então o que você pode fazer? Tem algumas fraldinhas, alguns tecidos de algodão, uma garrafinha térmica com água quente e uma cubeta. O cliente que precisar, por exemplo, o cliente ele está com uma contratura na musculatura das costas e está muito tenso. E então eu não tenho como colocar a mão ali logo de cara. A tendência é inflamar se eu fizer isso, é doer mais. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar esse ponto gatilho, eu tenho que fazer essa estrutura relaxar. Uma dica, eu coloco 3, 4 gotinhas de melaleuca, umas 3, 4 gotas de lemongrass, que é o capim cidreira, na água, coloco o meu tecido, né, encharco nessa água e coloco sobre a região afetada. Coloco uma bolsinha de água quente ou um cobertor por cima e continuo minha massagem. Daqui 10, 15 minutos, quando eu chegar na região, ela já está solta. Ela já está super bem trabalhada. Isso você pode fazer com várias coisas. Com dor de cabeça, pulmão, digestão, o que você quiser. Inalação. Na inalação, eu utilizo o óleo essencial específico para aquilo que eu quero. Então a pessoa está desanimada, eu uso um essencial que a pessoa se estimule. A pessoa está muito acelerada, uso um óleo essencial para ela acalmar. Então é simplesmente isso, é inalar o óleo essencial e ela vai entrando no estado em que eu quero. Uma das técnicas que eu utilizo dentro do consultório é assim: fiz um trabalho, então vamos dizer que meu cliente ele chegou muito ansioso, muito ansioso. Eu fiz o trabalho com ele, ou de massagem, ou de acupuntura. Enquanto ele está lá finalizando o trabalho dele, eu monto um óleo. Então eu pego 2 ml de óleo vegetal e pingo 2, 3 gotinhas de um óleo essencial que eu sei que ele precisa. Isso você pode ver na sua tabela, no e-book lá de tabelas e protocolos. Então eu uso lá 2, 3 gotas, misturo, e aí quando ele está ainda envolvido naquele estado de relaxamento, de calma, eu peço para ele fazer o seguinte: aplicar um pouco no punho, me descrever a sensação dele, ele vai falar: nossa, estou muito relaxado. Falei: então agora cheira esse óleo essencial. Esse óleo essencial, ele é a marca do seu relaxamento. Então você faz o quê? Você faz uma associação do relaxamento com o óleo essencial e dá o vidrinho para ele levar para casa, né? Esse vidrinho com óleo, com 2, 3 gotinhas de óleo essencial. Toda vez que ele pingar esse óleo essencial no punho e cheirar, ele vai entrar no estado de relaxamento que foi evocado dentro da terapia. Isso é um trabalho incrível para você fazer, porque o que acontece? O efeito do seu trabalho vai ser muito mais prolongado. Porque às vezes dificulta você fazer um trabalho uma vez por semana só, e a pessoa às vezes ela quer um super resultado. Então é difícil. Então eu uso o óleo essencial como um marcador emocional do estado em que a pessoa tem que ficar. Bochecho, então aquilo que eu falei, em alguns lugares fora do Brasil se utiliza o óleo essencial ou para ingerir ou para fazer bochecho. O único que eu recomendo aqui é o melaleuca. Você coloca uma gota num copo de água e faz bochecho. Ele é ótimo para tirar mau hálito, bactérias e aí por diante. Puro no algodão ou no lenço. Então o que eu faço? Eu pingo isso, o óleo essencial, 2, 3 gotinhas no algodão, no lenço, e coloco na parte de baixo do travesseiro, por exemplo. Então a pessoa está dormindo mal, a pessoa está com dificuldade, criança com dificuldade de dormir, eu coloco o óleo essencial, não que fique em contato com o rosto dela, mas que fique em contato com a cama. Aquele óleo que vai aquecer com o travesseiro e vai subir durante a noite, já é o suficiente para evocar o estado que você deseja na pessoa. Aromatizadores. Eu gosto muito mais de aromatizadores de ambiente do que de difusores dentro do ambiente. Porque o terapeuta não pode esquecer que toda vez que ele está aplicando um óleo essencial num difusor para envolver o ambiente, ele está também recebendo a ação daquele óleo essencial. Então, às vezes, ele chega no final do dia, ele está acabado, cansado, e aí fala assim: nossa, hoje o dia foi terrível, né? Então, mas não é que o dia foi terrível, é que ele ficou numa ação de ir para cima e para baixo de acordo com o tipo de óleo essencial que ele usa. Então, ele usa um óleo essencial de relaxamento, depois outro de estimulação, relaxamento e estimulação. Chega no final do dia, o sistema nervoso dele está tudo confuso. Então, no aromatizador, vocês vão ver lá nas receitas, no vídeo de receitas que eu coloquei dentro dos protocolos,
que tem um chamado água de lençóis. É um aromatizador também, só que com uma quantidade de água maior. Então, toda vez que eu aplicar sobre a maca, ele vai ficar impregnado só na maca, ele não vai volatizar para o ambiente inteiro. Então, quando o cliente deitar na maca, é ali que ele vai ter a ação do óleo essencial. Então, isso facilita muito a ação do terapeuta. Cremes e shampoos, então posso colocar um pouco de óleo essencial dentro de shampoo. Né? Então, o óleo essencial de alecrim, de melaleuca, ajuda no combate da caspa, aumento da circulação do crânio, né? Para melhorar a questão de queda de cabelo e por diante. Então, dá para usar tranquilamente. Banhos. Um banho, por exemplo, de uma banheira convencional, em torno de 10 a 15 gotas é o suficiente para uma banheira inteira. E para você colher a ação do óleo, os benefícios do óleo essencial. E perfume. Perfume não precisa nem falar, né? Perfume já se usa há centenas de anos, né? E eles são feitos principalmente para um processo de sedução. E aqui uma tabelinha só para exemplificar dos óleos mais utilizados dentro da estética. Dentro da apostila de vocês tá tudo bonitinho lá, né? Então só para colocar aqui algumas questões que são interessantes. Então eu montei todas as tabelas assim. Óleos essenciais, utilização, então queda de cabelo, tem ação de limpeza. Do lado, óleo de lavanda, utilização, acnes, espinhas, cravos, retenção de líquidos. Bergamota, lembrando que todos eles vão ser colocados dentro do óleo carreador ou de carreadores, creme ou gel, para ser aplicado, não pode ser aplicado direto. Então toda vez que você lê óleo essencial, vai junto com ele o carreador. Então ficamos por aqui, a aula de aromaterapia. Encontro vocês na próxima aula. Até mais!